Bem-vindos ao Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a Internet. E não, vocês não estão no lugar errado. Nós é que estamos de cenário novo. Uhul! É isso mesmo, galera. Nós estamos aqui num cenário da equipe 1, que tá totalmente novinho, cheirando a novo. E o tanto que tá geladinho aqui. Ai, uma delícia, velho. Bonito demais. Um cenário que pode ser totalmente customizado. E você que quer gravar o seu podcast, você pode vir aqui e gravar aqui no estúdio da equipe 1. Nossos patrocinadores. Não, nosso patrocinador. Vou deixar o Instagram da equipe 1 na descrição do vídeo. Entre em contato com eles, fala direto com o Cleverson, marca uma visita e vem conhecer o seu próximo estúdio do seu podcast. É isso aí. Falou o meu sócio e host do Co-host do Papo V2. É isso mesmo, galera. E hoje é o nosso episódio de número 5, para quem está nos acompanhando. E a gente vai falar sobre como ganhar mais dinheiro, galera. Nós vamos falar sobre independência financeira. A gente vai falar sobre investimentos, porque a gente está começando o ano cheio de grandes projetos e é uma ótima oportunidade para a gente poder fazer isso, certo? E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, né? Enfim, eu vou falar para vocês um pouquinho de quem que é. A Alice, gente, ela é formada em engenharia de produção, ela é pós-graduada em finanças, investimentos e banking, pós-graduada em gestão de projetos, ela tem certificação internacional de planejador financeiro, segura essa daí. CFP. Planejadora de projetos por 10 anos na Usiminas Mecânica e assessora de investimentos da XP. A mulher é a cara. Fala com a gente, Alice. Ei, pessoal. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? De poder estar aqui hoje, batendo esse papo com pessoas super legais e que eu conheço há pouco tempo, mas já adoro de montão. Então, realmente, muito obrigada aí por estar abrindo esse espaço e trazer esse assunto que é tão importante na vida dos brasileiros, né? Acho que eu não me canso de falar sobre isso e espero que as pessoas não se cansem de ouvir e colocar em prática tudo que a gente falar. A gente que te agradece, filha. Bom, Alice, então, vamos começar começando. Você tem alguma coisa para você falar, amor? Por que, no geral, as pessoas não lidam bem com dinheiro, com finanças? Porque você falou assim, um assunto que é tão difícil para os brasileiros, mas, para o americano é difícil, para o mexicano é difícil, para o chinês é difícil. Por que o ser humano, muitas das vezes, tem essa dificuldade? O que você percebe, assim, tudo que você estudou, das certificações que você tirou? Provavelmente você já escutou um monte de coisa sobre isso. Mas por que é tão difícil? Ou por que não é tão comum ver pessoas lidando bem com dinheiro? Então, eu penso, e aí, de tudo que a gente já estudou, é a forma como a gente está formatado desde os primórdios, sabe? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele foi formatado para buscar prazer e conforto. E aí, quando a gente vai trabalhar com tudo que tira a gente dessa zona, a gente encontra um empecilho aqui. Então, a gente pensa só, atividade física, o quanto é difícil você criar o hábito de colocar isso na sua rotina. Você tá saindo da zona de conforto. Seu corpo fica o tempo todo dizendo pra você assim, pra que você vai fazer isso? Deita, vai descansar, vai dormir. Porque nos primórdios, a gente tinha que deixar a energia guardada pra no momento que viesse um bicho, a gente corresse, sabe? Então, isso tá muito ligado pra como a gente tá, vamos dizer assim, na escala da evolução. E aí, tudo que faz com que a gente saia da zona de conforto, e dinheiro é algo que, né, que a gente precisa dizer alguns nãos pra gente, então, em algum momento pode não ser prazeroso lidar com ele, a gente fica evitando de fazer, evitando de falar, evitando de fazer, e é isso, assim, que eu imagino que aconteça trazendo essa dificuldade pro dinheiro. A gente quer tanto ter dinheiro, mas faz muito pouco para ter o dinheiro, né? Na hora que o dinheiro entra, ele, da mesma velocidade que ele cai, ele sai da conta, é um negócio horroroso. Isso aí acontece muito, assim, eu digo que é um dos, vamos dizer assim, a maioria dos problemas das pessoas que me procuram é, Alice, não sei quanto ganho, não sei quanto eu gasto, e a vida vai embora desse jeito, e vai passando o tempo, a gente não constrói nada, não adquire nada, mas na maioria das vezes o problema não tá em quanto se ganha, tá em como se gasta, né? E aí esse é um problema que a gente precisa olhar para isso, sabe? Assim, entender. E é com seriedade, gente, não dá para fazer de uma outra forma, não, sabe? Parar, sentar o bumbumzinho na cadeira e falar, quero me conhecer melhor. Autoconhecimento financeiro
é um exercício diário que a gente precisa fazer para conseguir driblar essa questão da gente, poxa, né? O dinheiro entra, eu não vejo para onde vai, e ele vai embora, eu não sei o que eu fiz. Então, vamos conseguir colocar isso em prática. Alice, outro dia eu tava pensando, você tava falando aí desse negócio do hábito, né? Porque nada mais é do que bons hábitos, né? Poupar dinheiro é um bom hábito. E a gente fica sempre pensando assim, de um ano para o outro, né? Ah, o que eu vou incluir na minha rotina de bom o ano que vem? Ah, eu vou começar a fazer exercício físico, eu vou começar a tomar mais água, eu vou melhorar minha alimentação. Mas, outro dia eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, gente, eu também posso tentar tirar um hábito ruim da minha rotina, porque eu fico tentando assim, né? Porque às vezes eu funciono meio que ao contrário. Eu falei assim, bom, eu vou tentar tirar, porque assim, eu tenho um vício, depois que eu almoço, eu preciso comer um docinho, eu preciso... É um negócio louco, assim. Eu falei assim, gente, se eu conseguir tirar pelo menos isso, já é uma boa coisa, né? Vamos começar a inverter as coisas. E assim, eu entendo que quando a gente faz essa virada do ano, a gente quer fazer tudo e tudo de uma vez. E aí, talvez a gente peque por isso, sabe? Criar um hábito, colocar algo na nossa rotina que não é comum. E tirar também não é fácil, assim. E a gente fica colocando a gente numa situação de estresse que não é confortável. E isso drena a nossa energia. E a nossa energia, ela é limitada. Então, a gente não consegue lidar com tudo de uma vez só. Então, o que a gente precisa fazer é realmente priorizar, sabe? Assim, qual será o hábito que eu vou criar nesse primeiro trimestre? E aí, vamos trabalhar em um só, gente. Eu acho que a gente peca muito nessa virada do ano porque a gente faz uma lista com 10. E aí, tá tudo certo fazer uma lista com 10. Mas aí, vamos tentar colocar isso numa escala de tempo, sabe? E aí, vamos primeiro, nos 3 primeiros meses, estabelecer qual é a prioridade. Vamos trabalhar com isso, foco, constância e disciplina para poder... E aquilo ali, pronto, deu tudo certo, tá resolvido, vamos pro próximo, sabe? Tentar fazer os 10 de uma vez é onde realmente mata e a gente não faz nada e fica com a frustração de que a gente não consegue. E quando a gente conseguir esse primeiro, a gente ganha uma energia, como se fosse aquele joguinho que a gente tá correndo e plim, ganhei uma energia que eu consigo ir mais forte pro próximo degrau, uma sabe? Estrelinha do Mario Bros. Exatamente. O barulhinho eu tentei simular, o Vitor captou. A ideia era essa. Eu adoro esse jogo, gente. É muito bom. Aqui, mas agora eu vou perguntar para vocês dois, porque o Vitor também, durante muito tempo, ele trabalhou nessa área, atuou nessa área. Eu né? sou um maluco, deu consultoria, deu consultoria. E todo mundo que fala desse assunto é inevitável, né? A primeira coisa que a pessoa fala é, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um planejamento, você precisa ter suas metas pré-estabelecidas, e não sei o que e tal. Eu quero saber o seguinte, é possível crescer, fazer... sem ter um planejamento, sem ter uma meta? Tudo é possível. Mas é muito mais difícil. Exato, assim. Eu Porque acho que tem que ter uma providência divina para dar certo. Mas para depender de você, se você tiver as coisas mais categorizadas, né, ali, se você tiver um plano... A questão da meta, Érica, na minha visão, ela tá muito ligada com o porquê fazer algo, sabe? Então, a gente não precisa ter uma meta porque é necessário ter uma meta. A gente precisa ter um motivo, algo que nos move. E é por isso que a gente fala que primeiro a gente precisa ter uma meta. É pra gente ter um motivo que quando a gente entender, que a gente tentar nos auto-sabotar, tipo, não vou fazer, a gente vai lá e busca aquele motivo e fala, não, eu vou fazer porque eu quero fazer por causa de A, B, C ou D, sabe? É aquela questão, tipo, vou melhorar minha saúde. Mas pra quê? Por que você quer ter mais disposição? Por que você acha que é importante fazer isso? Se for vazio, se a gente não tiver mesmo um motivo, um porquê pra nos mover, fazer algo que não vai trazer conforto, a gente vai abandonar. Então, por isso que a gente realmente busca, sabe? Essa questão de ter uma meta, ele traduz muito mais em ter um porquê fazer algo. É assim que eu penso isso. O famoso propósito, né? Agora, outro dia eu ouvi que sonho é algo que o dinheiro não compra. Aí todo mundo fala assim, porque eu tenho um sonho, meu sonho é esse, meu sonho é aquele. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, poxa, será mesmo que o sonho é algo que o dinheiro não compra? Ou o dinheiro pode realmente comprar o sonho? Sabe, eu fiquei fazendo essas reflexões mais profundas, assim, eu queria ouvir o que vocês pensam disso. Dinheiro não compra sonho, mas realiza. Né? Se a gente for olhar categoricamente, quem sonha é você. Seus anseios, a cultura onde você está envolvido, as coisas que você convive, almeja e deseja. E eu penso que nem todo sonho ele é financeiro. Aí talvez a gente pode traduzir um pouco do que você está dizendo, sabe? Pode ser que eu sonhe com uma família feliz.
E a felicidade não tá no dinheiro, né? Não tá no que a gente pode comprar. É nos momentos que a gente consegue desfrutar. Então, eu acho que quando a gente quer pensar nessa frase, talvez, que você trouxe, de que o sonho não é comprado, é porque pode ser que você sonhe com algo que o dinheiro não faça realizar, sabe? É aquela questão, tipo assim, você pode pagar uma consulta, mas não pode comprar uma saúde. E aí, é quando a gente faz esse paralelo, é que a gente traz essa ideia de que o sonho não pode ser comprado. Mas existem sonhos que são, vamos dizer assim, que custam dinheiro, e aí a gente consegue realizá-los, e existem sonhos que não é o dinheiro que vai proporcionar, e aí a gente precisa tentar entender quais são os nossos, né? E aí fazer uma separação do que a gente precisa de dinheiro, vamos nos organizar para poder realizar. Do que a gente não precisa de dinheiro, o que eu preciso? Eu preciso de uma disciplina? Eu preciso... E aí é tentar organizar isso, traçar uma estratégia e segurar na disciplina, sabe? É um pouco do que eu acho. Se a gente for entrar numa parada de valor e preço, a maior parte das vezes o que tem mais valor não tem preço. É louco. Nossa, isso, agora né? Você falou, hein, amor? Não, mas é muito louco isso. Às vezes, por exemplo, a felicidade, né? Tem um valor absurdo na vida das pessoas. Mas se a sua felicidade tem preço, você vai viver no anseio de ter e no tédio de possuir. Então, você vai entrar numa roda de antifelicidade, porque o contrário de felicidade não é tristeza, né? Como é que a gente aprendeu com a doutora Mariane? É apatia, É a né? falta de prazer. Então, você vai ficar sem prazer de ter conquistado aquilo, né? Então, é muito doido isso. Dá um outro podcast. Aí nós vamos ter que trazer uns filósofos, né? A ideia era essa. Rapidinho, um charutinho. Agora, uma outra coisa também que a gente escuta muito nesse meio, né? Quando a gente começa a buscar mesmo alternativas para crescer, né? Você quer ler um pouco mais, assistir alguns vídeos, entender como que as pessoas estão trabalhando essa questão da melhoria da performance, da produtividade. Uma coisa que a gente ouve muito é a questão do ciclo social. Porque a vida inteira eu ouvi as pessoas falando que a gente é produto do meio em que a gente vive. Então, por exemplo, se você começa a conviver no meio de empresários, de pessoas que têm grandes aspirações, que têm grana e tal, a chance de você conseguir concretizar e, né, evoluir nesse sentido é maior. Eu queria saber se vocês concordam com isso. Eu acho que sim. Eu concordo. Assim. Eu acho que a gente é fruto do meio, e não quer dizer que o meio, ele determina o nosso futuro, assim, a gente pode também lutar contra isso, né, e a gente vê casos super interessantes que isso acontece. De meio, né? Exato. A gente pode intencionalmente entender, poxa, eu vivo nesse meio, mas não é aqui que eu quero continuar, e aí buscar outras oportunidades, né, não é que a gente tá fadado a ser o nosso meio e não poder confrontar isso, é isso que eu penso, mas eu entendo que nós somos a média mesmo das 5 pessoas que a gente convive. E aí eu sugiro que as pessoas olhem, sabe, assim, tipo, com quem que eu tenho convivido, né? Eu tenho convivido com pessoas que me incentivam a crescer, a realmente buscar algo mais, ou não? Eu tenho convivido com pessoas que aceitam a mediocridade e tá tudo bem ser assim, sabe? Então, eu tento, na maioria das vezes, me colocar em condição de, poxa, eu quero estar com pessoas que me façam crescer. E não só financeiramente, tá, gente? Assim, por exemplo, minha avó é uma querida, não tem posses, mas eu amo estar com ela, que com ela eu consigo crescer na minha religiosidade, e é algo que pra mim é importante. Então, os momentos que eu tô com ela, eu desfruto disso. E aí eu vejo, né, olhando pra minha vida, onde eu gostaria de crescer, e tento encontrar parceiros, e isso eu acho que me ajudou muito na vida, sabe? Ano passado, eu era o ano da atividade física, e eu encontrei uma parceira pra atividade física, e é quem todos os dias me manda mensagem, tipo, vamos... Tô indo, sabe assim, então... Te encontro lá. Exato, te encontro lá, e aí quando eu não vou, é tipo, você vai então à noite, quando eu não vou de manhã? Então assim, é aquela pessoa que realmente te incentiva a crescer naquele âmbito, sabe? E eu acho que essa parceria, né, essa questão da gente entender que a gente vai ser uma média das pessoas que a gente convive, o que a gente quer, e então buscar intencionalmente estar no meio dessas pessoas é um segredo pra vida. Eu propositalmente preparei esse podcast para que a primeira parte fosse mais comportamental mesmo, e a segunda a gente entrasse em questões mais técnicas, tá? E aí uma outra coisa que eu queria também ouvir de vocês é que, às vezes, as pessoas têm um pouco de preconceito, talvez é o cotovelo que dói mesmo, porque ela não conseguiu e tá vendo que o outro conseguiu crescer, conseguiu, né, ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo que
que o ter dinheiro é algo meio egoísta, assim, porque é solitário, sabe? Você tem que abrir mão, às vezes, da convivência das pessoas, você tem que abrir mão, às vezes, do lazer, às vezes, de estar em determinados lugares para um outro objetivo, né? E daí, você pode ser que, nesse caminho, escute coisas do tipo, fulano é egoísta, só tá pensando nele, ou fulano tá ficando sozinho porque tá correndo atrás dos objetivos dele. Eu também queria ouvir vocês falando sobre isso. Cara, se você não cria o seu sistema, é muito difícil de você conquistar o que você quer. Vamos supor, comida e bebida alcoólica. São duas coisas que norteiam o nosso tempo livre. Convivência com a nossa família, seus pais, meus primos, meus amigos, seus amigos. Então, assim, beleza, vou emagrecer, vou parar de beber, vou começar a fazer exercício físico. A primeira pessoa que vai zombar de mim são os meus familiares e os meus amigos mais próximos. A maioria das vezes é assim. Ninguém que já esteve no meu lugar e que conseguiu aquilo que eu estou mirando vai me zoar. Ninguém. O cara que já percorreu o caminho que eu estou tentando percorrer, muito do contrário, ele vai falar assim, vai mesmo, velho. E é a minoria. É a minoria, porque é difícil pra cacete. Não é? Porque se fosse fácil, todo mundo faz isso. Então, você olha, a média da vida das pessoas é de ruim para baixo. Eu não estou falando financeiramente, estou falando comportamentalmente. Comportamentalmente. Obrigado, meu dictionary. É isso. Então, é mais complicado você se afastar de hábitos ruins que envolvam socialização. É mais difícil. E grandes conquistas são solitárias. Você vai subir o topo do Everest. Quantas pessoas vão com você? Você vai juntar R$1 milhão líquido na sua conta. O quanto você precisa abrir mão de estar com outras pessoas e ficar recluso? Não estou dizendo solidão, mas é solitário. Porque poucas pessoas estão dispostas a abrir mão para conquistar mais ou menos aquilo que você quer. Então, eu acho que é solitário, sim, e que talvez essa parte da solitude, né, e não estou dizendo solidão, é o que mais afasta as pessoas de caminharem, continuarem no caminho para conquistar aquilo ali. Super concordo. Eu acho que quando a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta, muitas talvez querem ter o que a gente tem, mas não estão dispostos a pagar o preço que a gente pagou. E aí é um pouco do que, né, gente, a vida tá aí para ser vivida, os obstáculos estão aí para serem alcançados e a gente né, eu acho que encontrar o propósito, encontrar força, desenhar uma estratégia e partir, sabe? Só que a gente tem que pagar um preço, né? E aí, muitas das vezes a gente tem que, nesse processo, dizer vários nãos. E os nãos mais difíceis de serem dito é pra gente mesmo. A gente tem que falar um monte de não pra gente que talvez a gente não tá disposto a fazer, sabe? Assim, e aí é a questão que o Vitor disse, assim, passa a ser solitário, né? As grandes conquistas são difíceis mesmo e a gente tem que acreditar e ir embora, né? Essa é a minha visão. Outro dia, eu e o Vitor, a gente tava conversando lá em casa, a gente, de vez em quando... Pra quem não sabe, ela é minha esposa, tá? Só... A gente escuta, né? Gosta de escutar algumas pessoas que cresceram, que chegaram lá, podcast, vídeos, e a mensagem que todos eles falam, a mensagem que é comum a todos eles, é a questão da persistência, né? É a questão da disciplina, sempre tem essas palavras no meio, de alguma forma você vai entender, mas o que esse cara fez de diferente? Ele persistiu. Esse cara fez exatamente a mesma coisa todos os dias, por 5 anos, por 10 anos, até o negócio dele virar, mas ele persistiu. E aí, eu fico um pouco confusa às vezes, sabe? Eu dou umas viajadas assim, e hoje eu falei assim, eu vou falar, não quero nem saber. Mas, por exemplo, essa questão da rotina, né? A rotina é um negócio que me irrita um pouco, sabe? Você tem que ter rotina, você tem que ter, fazer a mesma coisa, acordar no mesmo horário, né? Ter um local de trabalho apropriado, enfim. Eu fico pensando se isso não te leva a fazer as coisas muito mais no automático, o que não é bom, né? Comprovadamente a gente sabe que não. Ou se a gente fala de uma rotina, mas é de uma rotina de consistência, que não necessariamente você precisa de fazer tudo do mesmo jeito todos os dias, né? Então, assim, eu queria também que vocês discorressem um pouco mais sobre isso. Eu hoje estou demais. Discorressem.
Pode começar por você, Alice. Você tem uma história de rotina legal. Então, assim, eu tenho essa questão de traduzir um pouco do que eu ouço, do que eu vejo para minha realidade. Por exemplo, aquele livro O Milagre da Manhã, ele sugere uma rotina. E aí, tipo, tem pessoas que leram aquele livro e falaram assim, ok, então ele faz isso, isso, isso e isso, pegou e tentou traduzir aquilo para a vida dela. Eu li aquele livro, amei de paixão e entendi que eu consigo adaptar aquela ideia, aquela história para minha vida. Mas não é acordar às 5 da manhã. Tem uma linha naquele livro que fala que o seu milagre da manhã, ele não precisa ser às 5, ele pode ser às 18, às 19. Exato. É cada um. Gente, autoconhecimento é tudo, sabe? Então, assim, você tem que olhar para sua vida, olhar para sua realidade, entender o que vai trazer prazer, o que vai trazer e fazer conforme cabe para você, sabe? Então, por exemplo, a minha vida hoje, ela começa às 6 da manhã e tem dia que começa às 6h30 e tem dia que começa às 7. E tá tudo certo. Eu não vou acordar às 5 porque o milagre da manhã falou que acordar às 5 horas e tem que ver o sol nascer. Desculpa, pra mim não dá, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão da rotina e da gente tentar fazer todos os dias a mesma coisa, aí eu acho que empobrece a história, sabe? Eu acho que a gente tem que entender como que a gente faz na nossa vida pra ser mais produtivo. Como que eu funciono melhor? E é um trabalho de autoconhecimento. Eu funciono mais assim, eu funciono mais assado. E aí vai se dedicando a se conhecer melhor, moldando isso pra você. E aí eu acho que a vida flui melhor assim. Essa é a minha visão. É porque rotina também, se você tem uma rotina ruim, persistir nela também, a sua rotina, ela precisa ser clara o suficiente para que qualquer idiota entenda para onde você vai chegar. Então, não adianta ter uma rotina, mas a sua rotina ser cagada também, aí não adianta nada. Né? Então, rotina é importante, porque quanto mais vezes você faz uma coisa, melhor você fica nela, né? E se você faz muitas vezes, você consegue quantificar e tudo que você quantifica, você consegue ajustar, melhorar. Então, acho que a rotina, ela te ajuda muito onde você encontra os pontos de melhoria. Então, isso aqui, eu acordo e pego o telefone, fico 40 minutos no telefone. É minha rotina, mas está me fazendo mal. Então, eu consigo quantificar e vai dar para melhorar. Ou é o momento que você também se atualiza de tudo que está acontecendo, porque você precisa dessas informações. A hora que o meu cliente está disponível, né? Depende de como você faz o uso. Eu estava falando, né, do escapismo, de ficar em rede social, vendo aqueles negócios de vídeo, 1 milhão de vídeos por 40 segundos. TikTok. Então, mas eu não tenho TikTok ainda. Eu não baixei o TikTok. Eu sou extremamente adicto. Né? Eu vicio rápido demais com as coisas. Aqui, então, não baixe mesmo. Porque eu baixei, cara. Eu baixei, não viciei, não. Sério? Nem entro. Eu não baixei porque eu tenho certeza que eu vou passar 12 horas por dia naquela plataforma. Que horror. Eu também não tive, não experimentei a ponto de conseguir me viciar. Mas as pessoas que eu vejo, assim... Vicio. Mas os outros aplicativos estão entrando numa TikTokização danada. O YouTube tá assim. Todo mundo copiando. O Instagram tá assim. É uma história de Facebook sucesso, né, Nossa, gente? O negócio trem deu bombou, certo, né? o trem bombou, então vamos fazer igual, né? Por que a gente vai inventar a roda, sendo que a roda tá aí? Exato. Mas, em geral, né, a gente tem aplicativos que também, às vezes, nem em rede social, que veem que o outro deu certo e acabam se adaptando e fazendo esse ajuste. Mas, entrando no tema que a gente trouxe aqui hoje, né, que foi por isso que a gente trouxe a Alice aqui, sobre essas questões de independência financeira, de grana, eu queria que a gente falasse sobre o que é, para vocês, o que é independência financeira, essa tão sonhada liberdade financeira, ou a gente é dependente do dinheiro mesmo? E aí, como que a gente explica isso? Como que vocês enxergam isso? Então, para mim, né, essa questão de liberdade financeira, ela tá muito mais ligada à liberdade de escolha, sabe? No momento em que eu entendo que eu consegui atingir a minha liberdade financeira, é porque eu posso escolher trabalhar ou não, eu posso escolher me dedicar a algo ou não. A minha vida, ela continua rodando, apesar das minhas escolhas. Então, poxa, eu posso escolher fazer nada, viver no ócio completo, que pra mim é isso que eu quero e tá tudo certo, e as minhas contas continuam sendo pagas. E aí, eu entendo a liberdade financeira dessa forma. Alice, consegui minha liberdade financeira, não preciso mais trabalhar, mas trabalhar pra mim é um prazer. Ótimo, continue fazendo isso. Então, a gente ter uma liberdade, a liberdade financeira pra mim é quando a gente consegue poder escolher o que a gente quer fazer com a vida da gente, que não seja trabalhar pra pagar as contas. Poxa, esse negócio é interessante mesmo, porque
Eu tenho certeza que quando alguém escuta esse termo independência ou liberdade financeira, pensa assim, poxa, eu ganho, eu pago as minhas contas e ainda, sei lá, me sobra alguma graninha para eu gastar como eu quiser, eu sou livre financeiramente. E daí, assim, é difícil às vezes, até isso vai variar de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, eu entendo que se eu ganho, se eu gasto hoje uma quantidade X e eu quero ter guardado o suficiente desse X para 3 meses, porque caso, sei lá, eu fechar minha empresa ou for demitida, eu tenho 3 meses para pensar no que eu vou fazer, eu sou livre financeiramente. Mas aí veio a pandemia e colocou a gente mais de 1 ano preso dentro de casa e foi aí que muita gente viu o pai pela greta, né? Porque pensou assim, poxa, e agora? Eu vou tirar dinheiro de onde? Fui demitido, né? Enfim, eu tenho dinheiro, tenho reserva para comer durante 3 meses só e o resto do ano. Passa fome? A pandemia veio para ensinar a gente um monte de coisa, né? E a questão da reserva de emergência, ou eu gosto de chamar mais de uma reserva financeira, não gosto de chamar de reserva de emergência, que eu acho que a gente chama a emergência para a vida da gente e não precisamos fazer faz isso. Sentido. Cara, eu não gosto. Faz sentido. Não gosto. Eu acho mais gostosinho, né? Ah, você tem uma reserva de emergência? Eu não, emergência? Quero emergência para minha vida, não. Eu tenho uma reserva financeira que serve, e eu gosto de dizer assim, porque, gente, no final das contas, pode ser que aconteçam oportunidades, né? Vai que passa ali, sei lá, um amigo que tá precisando de dinheiro urgente, tá vendendo o carro pela metade do preço e aí amanhã você vende o carro pelo preço cheio. Olha que legal. Não, posso gastar dinheiro se eu quebrar minha perna. Não, pelo amor de Deus, entendeu? Então eu gosto de dizer que é uma reserva financeira para os imprevistos que podem ser oportunidades para a vida da gente. E se a gente olhar para isso dessa forma, a gente encontra, sabe? E aí eu me perdi na pergunta, já falamos de outro assunto. Não, mas é isso mesmo, porque eu tava aqui pensando, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, vamos supor que hoje eu tenho a minha reserva financeira, agora eu vou falar só assim, o suficiente para me manter por 1 ano, mas esse dinheiro tá lá. E agora, né, entra a Alice aí, investidora, e com todo o conhecimento, com toda a bagagem que você tem para poder nos orientar. Beleza, eu tenho isso lá como uma reserva financeira. Mas além dessa reserva financeira de 1 ano, que foi o que eu estabeleci para mim, para eu ficar tranquila, eu ainda tenho um outro dinheiro que eu quero investir, que eu quero, sei lá, comprar Tesouro Selic, Tesouro Direto. Olha eu falando dos produtos. Uhum. As pessoas vão achar que eu sou uma investidora, assim, né? Além dessa reserva financeira, você ter uma outra grana para você investir de maneira conservadora que seja, né? Para não arriscar. Isso é o mundo ideal? Isso é maravilhoso ou não? É justamente essa reserva financeira que eu tenho equivalente a 1 ano que seria interessante que eu investisse de maneira conservadora? Essa reserva para 1 ano, ela tem que ser investida de forma conservadora e líquida, e ponto final. Esse dinheiro, ele não pode ter o que a gente chama de volatilidade dentro do mercado financeiro, que é o sobe e desce. E a gente olhar na nossa conta, hoje tem 100, amanhã tem 101, depois tem 99. Ele não pode estar desse jeito. Porque se é uma reserva que eu posso precisar a qualquer momento e eu não sei quando, ele tem que sempre crescer de uma forma contínua. Então, tem que ser conservadora e líquida. Um ponto importantíssimo precisei do dinheiro, ele está disponível, sabe? Então, esse é o primeiro ponto em que a gente precisa colocar isso de uma forma muito, muito, assim, sabe? Gente, tem que ser assim, ponto final, sabe? Não dá para inventar roda. Ah, mas e se eu colocar em ação, vai render muito mais? Ok, mas e se o mercado cair? Coronavírus veio para mostrar isso. A gente tinha a bolsa a 120, ela caiu a 60. Então, se você tinha 100, meus amigos, não adianta, a gente caiu para 50. Então, assim, você está preparado para ter uma reserva financeira que aconteça isso? E que se você precisar do dinheiro quando ele estivesse em 50, você vai tirar metade do capital que você colocou. Então, trago verdades, né? Isso acontece dentro do mercado de renda variável, tá super tranquilo. Muito mais vezes que a pessoa gostaria, né? Exato. E assim, a gente pensa, poxa, Alice, então é o perigo, não, e é a oportunidade. E quem comprou quando estava 60 e depois de 2 anos a gente já subiu para 100 e alguma coisa de novo, né? Então, a volatilidade do mercado financeiro, ela traz o risco e também as oportunidades para a gente poder encontrar aí bons papéis, né? E aí, é isso, assim, acho que aí a gente já vai para um pouco técnico demais. Mas a reserva financeira, ela precisa estar líquida e conservadora aplicada dessa forma.
Mas eu queria que você falasse o que é um investimento conservador, porque para quem não sabe, pode Exato. E o que é liquidez também? Exato. Tem muita gente que não sabe. Pois é. Então, o investimento conservador, ele não tem o sobe e desce. Ele tem uma rentabilidade contínua em que a gente vai crescendo esse bolinho sempre para cima. Isso é um investimento conservador. E a gente tem a questão da liquidez, é quando o dinheiro está disponível. Tem uma tradução que eu já ouvi de um professor meu que ele fala, é quando a gente consegue transformar o dinheiro em sanduíche. E é isso. O dinheiro tá líquido quando eu consigo ir lá, pegar ele, resgatar e comprar o que eu preciso comprar, sabe? Então, Alice, tem um CDB com liquidez de 60 dias. Então, eu preciso esperar 60 dias para me comer o sanduíche. Você pode esperar ou você vai morrer de fome até lá? Não posso esperar. Então, o dinheiro tem que estar com liquidez diária, que é todos os dias o dinheiro estar disponível se a gente precisar dele. Então, a liquidez é a gente conseguir traduzir a transformação da nossa aplicação em algo físico que a gente consegue comprar. Sabe um negócio que eu tô viajando aqui? Será que o nome liquidez não vem por causa da forma como a gente traduziu isso pro Brasil? De liquidar, né? De liquidar do inglês um investimento, né? Certamente. Porque para quem é brasileiro, fala, pô, líquido? Que isso? Vai molhar meu dinheiro, né? O que tem a ver o status de uma coisa, né? Físico de uma coisa. Eu nunca estudei a etimologia da palavra, eu tô mas, viajando aqui também. Vitor, tem uma boa chance de você estar certo. Até porque quem tá na frente nossa, quando a gente olha dentro do mercado financeiro, assim, tudo que a gente sabe, que a gente aprendeu e o que a gente está traduzindo aqui no Brasil, vem de lá. Né? Bem. Exato, assim, os Estados Unidos vamos pensar assim, né? Eu nunca fui não, mas se você fizer um passeio na Faria Lima, é mais fácil você escutar alguém conversando um inglês com português lá do que só português. Né? É isso, assim, sabe? Então, acho que pode ser um pouco disso mesmo, assim, que o liquidez veio de liquidar uma fatura, porque pouca gente sabe, mas quando você faz um investimento, talvez hoje não aconteça isso mais, mas você recebe um certificado. Então, existiu em algum momento um recibo, um papel, algo que era palpável mesmo, até mesmo as ações, quando você antigamente investia em ações, você recebia o papel que representava a ação. Hoje tudo... Pra colocar um na parede? Eu acho que o seu microfone parou. Ei. De novo. Mas a escrituração dessas ações era em papel, hoje é digital, mas você realmente recebia o papel. Então, quando você ia liquidar uma fatura, liquidar o seu certificado, o seu recibo, né? Sei lá. Faz todo sentido. Você recebia. Eu imagino que é um pouco disso mesmo. Mas a liquidez é isso, meus amigos. É a gente conseguir traduzir a nossa aplicação em comprar algo. E a rapidez que a gente consegue fazer isso traduz se o investimento é pouco líquido ou muito líquido. Então, se ele for muito líquido, rapidamente a gente consegue pegar ele e traduzir em algo físico. Se ele é pouco líquido, a gente precisa esperar com que esse dinheiro fique disponível pra gente. E poupança, Alice? O que você me fala de poupança? Eita, poupança gente. É um bom investimento? Então, poupança... É um bom hábito, né? É um bom hábito, gente. O problema é que a gente juntou, né, vamos dizer assim, o nome à pessoa, né? E é isso, assim. A poupança, que é o hábito de poupar, é algo extremamente positivo na nossa vida. Mas aplicar na poupança não é muito legal, assim. Infelizmente, hoje, ele é um dos piores aplicações que a gente tem dentro do mercado financeiro brasileiro, sabe? Vocês ouviram isso, né, gente? Poupança é um dos piores investimentos que você pode fazer. Porque ele tá entregando pra gente Pai, hoje... mãe, escutam isso. Ele tá entregando hoje a rentabilidade pra gente menor do que a inflação. Trava em 6? Não é um negócio assim? Trava em 6. Então, hoje, quanto tá a taxa Selic, a regra dela de rentabilidade é 0,5% mais TR. E a TR aí varia. Quase zero, mas, né? então, assim, é quase zero no contexto atual, mas ela já teve algum número no passado. Então, assim, a gente fica em 0,5%. Alice, mas é isento de imposto de renda. Ok. Não, pode colocar imposto de renda na brincadeira que ainda não vale a pena, sabe? A gente combinou que a gente não ia falar de imposto. Ai, poxa. Antes de começar. Mas é isso, Mas gente. eu não vejo problema nenhum de você pagar mais imposto, contanto que no final sobrou mais dinheiro pra você, velho. Qual o problema de você pagar 25%? Aliás, investimento é 20%, né? A cota, acho que qualquer investimento, 20%. Qual o problema pagar 20%, pagar 15%? Contanto que no final sobra mais dinheiro, tá tudo certo.
O imposto de renda dentro do mercado financeiro depende do que você está investindo. Se você está investindo em renda variável, a regrinha é X. Tem um tempo também, Se você está investindo em renda fixa, a regrinha é diferente. E aí a gente combinou que eu não ia falar, porque o assunto fica chato, e ninguém gente. tem obrigação de saber de quais também, não. Exato. O Google tá aí, você digita e corre atrás. A gente até sabe, mas é porque fica chato e a gente não quer falar sobre isso. Mas a poupança, ela tem, vamos dizer assim, algo positivo que ela é isenta de imposto de renda. Mas mesmo se a gente trazer isso e colocar imposto de renda, ainda não vale a pena. Então, vamos pensar em mudar um pouco essa cultura do brasileiro, né? Mas a poupança, ela tinha uma vantagem muito importante, Então, que era de liquidez imediata. Só que com essa digitalização dos bancos, a gente tem produtos de liquidez imediata. Imediato que eu falo assim, seu dinheiro está investido, você vai no caixa eletrônico, coloca o cartão e saca o dinheiro. Igualzinho caderneta de poupança. Aqui, isso que você tá falando é tipo assim, quando você tá lá quando você vai ao banco, o gerente de banco já quis fazer isso muito comigo. Aqui, eu tenho um produto para te oferecer que o seu dinheiro pode rentabilizar melhor e tal, não sei o quê. Eu nunca aceitei, porque todo mundo fala assim, não vai nessas ideias de gerente de banco, não, entendeu? Não mexe com isso, não sei o quê. Gente, com todo respeito aos gerentes de banco, tá? Mas, assim, é disso que você tá falando, desses produtos, porque isso também, assim, é confiável, sabe? Quando as pessoas chegam no banco, né? Meu pai, por exemplo, ele vai no banco quase que diariamente conversar com o gerente. E aí o gerente, com certeza, vende algumas coisas, alguns produtos do banco para ele. E ele compra, até porque, né, é muita pressão na cabeça dele. E aí, assim, é interessante essas coisas, é importante ouvir a proposta, como avaliar, sabe? Porque hoje em dia a gente vê que informação é um problema crônico no país. É um dilema, né? As pessoas não entendem de poupança, não sabem quanto que rende uma poupança, não sabem avaliar um produto do banco, que sabe bolsa, bolsa? Por onde passou? Gucci, Exato. Então, Gucci. assim... Vocês pegaram a piada aí, gente? Porque vai ter gente que não vai entender essa piada do Gucci, não. Tem que falar outras marcas, meu bem. Louis Vuitton. Prada, Gucci, Prada. Louis Vuitton, Arezzo, Schutz. É isso, gente. Mas assim, vamos tentar. Eu acho que o ponto que a gente tem que pensar é que entender o papel de cada pessoa que existe dentro do mercado financeiro, sabe? E o gerente de banco, ele é um funcionário do banco que tá ali para trazer retorno para o banco. E vamos dizer assim, o que eles vendem são os produtos bancários. Então tá tudo certo, né, gente? Eu não vejo nada errado em ele tá fazendo o papel dele, sabe? O que a gente precisa do lado de cá é deixar de ser um comprador de investimento e passar a ser um investidor. É a gente conhecer o que a gente está investindo no nosso dinheiro. E conhecer, assim, qual que é o risco, aí é o que a gente acabou de conversar agora, qual que é a liquidez, qual que é a volatilidade desse produto, perguntar, assim, qual que é a pegadinha, o que eu preciso me preocupar em relação a esse produto, se fosse para você investiria ou não, talvez fazer as perguntas certas, a gente vai ter as respostas certas, e aí a gente vê se é pra gente ou não, sabe? Então, como tudo na vida, né? Eu acho que assim, a gente precisa entender que, mesmo a gente indo todos os dias lá no banco e o gerente tornando o nosso amigo, a gente precisa entender qual é o papel dele dentro daquela instituição, sabe? E ele não tá jogando do nosso lado, apesar da gente achar algumas vezes que está. Mas ele é um funcionário do banco e tá vendendo alguma coisa. E tudo certo comprar se a gente achar que o produto é pra gente, se a gente gostar do produto. A questão que me preocupa hoje é porque a gente não faz isso, sabe? A gente infelizmente, nós somos um comprador de investimento do que um investidor. E compradores de investimento ruim, né? Porque você pode comprar mamão na feira, vou citar vários lugares, você pode comprar mamão na feira livre da rua, do verdureiro da bicicleta que passa na porta da sua casa, no hortifruti gourmetizado que tem lá na esquina top do seu bairro e no supermercado. E aí supermercado tem um monte de tipo de supermercado, então você tem o mesmo produto. Então, finanças, um produto financeiro, você vai buscar o quê? Você está em comprar rentabilidade, você está em comprar um investimento. Você pode comprar rentabilidade de várias formas e de várias pessoas, de vários fornecedores. Só que a gente não faz cotação na hora de comprar rentabilidade. Eu gosto de comprar o verdureiro que passa na porta da minha casa, eu vou comprar o mamão dele, só que o mamão dele custa R$10 o quilo. Se eu descer a rua, eu compro de 5. Se eu for no outro bairro, eu compro por R$2,50. Então, na hora de comprar o produto, o cara também não sabe onde buscar ou como negociar
Porque dá para você negociar a rentabilidade também, só você buscar produtos melhores em instituições melhores. E banco não é lugar de você comprar investimento, porque eles não oferecem grandes coisas. Pois é, velho. Aí que tá. Aí o banco, beleza. Não é o lugar, não é, né? Não tô dizendo que não tenha, Não, eu mas sei. sabidamente não é o melhor lugar de você comprar investimento. Mas, por exemplo, aí você tem as opções lá, né? Tesouro Direto. Qualquer pessoa consegue entrar no site, entender o que está sendo dito, comprar ou contratar uma consultoria para te ajudar a fazer esse tipo de coisa, é o mais indicado ou não. E aí, assim, vamos entrar um pouquinho mais, assim, afundar um pouquinho mais no nosso funil, assim, né, nesse nível de consciência das pessoas, porque o que eu percebo é isso. Hoje, existe uma juventude que está chegando aí, muito interessada, engajada, né, que às vezes quer ganhar dinheiro rápido porque não tem paciência, né, para esperar, e aí elas, né, naturalmente são levadas a conhecerem esse universo e acabam entendendo um pouco, mas também tem, por exemplo, a nossa geração, a gente não precisa entrar em questões de idade, não. Que, não pode né, falar que você tem 29, não. Que não tá assim, não é tão ansioso assim para ganhar dinheiro, é lógico que a gente quer, mas não é, a gente entende que existe um tempo das coisas, né? Mas e aí assim, eu te pergunto, Tesouro Direto e esses primeiros investimentos são para quem? Sabe? Quem tem condições de entrar lá na plataforma e fazer isso sozinho ou não? Precisa de buscar uma consultoria? Como que é esse universo aí? Quando a gente conversa um pouco quanto à complexidade desse mercado financeiro, o que me preocupa um pouco é que às vezes, a gente dá uma desculpa para as pessoas para não avançar para o próximo nível, de não investir, porque ela precisa parar e estudar. E eu não gosto de vender essa mensagem, sabe? Na maioria das vezes, as pessoas dizem para mim assim, eu não guardo, eu não poupo, eu não invisto porque eu não sei onde investir. E aí, nesse momento, eu pergunto para ela assim, então você já tem um bom dinheiro na conta corrente. Se o seu problema é onde investir, ela, não tenho nada. Eu falei, então, o seu problema não é que você não sabe onde investe, é porque você não tem as suas finanças organizadas para sobrar todos os meses. Então... Que pitching, amiga. Pois é. Então, assim, trago verdades. Essa complexidade do mercado financeiro não é um discurso que eu gosto, sabe? Assim, de verdade, gente, a gente consegue trazer simplicidade, algo que funcione. Porque na minha visão, a rentabilidade, ela é o fermento do bolo. Ela é o que faz o bolo crescer. Mas sem trigo, você não faz o bolo. Sem trigo, você não tem a massa. Você não consegue produzir. E aí, o principal mesmo é o trigo, que são os nossos aportes. É o que a gente faz todos os meses, organizando as nossas finanças, gastando menos do que a gente ganha. E aí, isso, para mim, é o principal, sabe? Então, talvez mudando um pouquinho da rota dessa conversa, né? E tentando trazer algo diferente do que a gente vê no noticiário, é isso, sabe? Eu acho que o produto importa, a estratégia importa, a rentabilidade importa. Mas o que mais importa mesmo nessa brincadeira é a gente parar de dar desculpa pra gente mesmo para não se organizar financeiramente. Não conseguir todos os meses fazer com que a gente gaste menos do que a gente ganha, independente de quanto a gente ganhe, sabe? Isso é um pouco da forma como eu vejo as coisas. E isso é o trabalho que você faz hoje, né, Alice? O meu trabalho é tentar fazer com que as pessoas se organizem, né? Com que a pessoa realmente entenda, dentro do orçamento dela, com a vida que ela tem, o que a gente quer guardar e para quais projetos a gente quer guardar. E aí, os projetos são individuais, aí cada um tem o seu, e aí é um pouco disso, assim, do que a gente faz. Mas o discurso do mercado financeiro, de que investir é muito complexo, isso é o que vende. Porque aí a gente acha que a gente precisa realmente da ajuda de alguém, e aí ele vai dizer pra gente comprar em A, B ou C, e aí esse A, B ou C é bom pra quem? Porque se você cria dificuldade, você vende a facilidade. Exato. Né? Você cria a dor para trazer o remédio, sabe? E aí, eu gosto de tentar olhar isso por uma outra ótica. E essa é a ótica que eu olho as coisas, sabe? É porque investir é um segundo passo, né? Pois é, eu ia falar, mas se a pessoa
também tem um dinheiro já guardado e as finanças organizadas, você também faz esse trabalho, né? Assim, planejamento financeiro é para todo mundo, independente do degrau que ele tá, para poder, né? Assim, cada um tem uma dor, tem um problema e a gente trata todas as questões. Mas o nosso trabalho é a gente traçar juntos uma estratégia para poder realizar os projetos individuais de cada um, sabe? E aí, se a gente vai investir no produto A, B ou C, aí depende de qual veículo a gente vai querer estar, sabe? A gente pode estar num Fusquinha, numa Ferrari, e tá tudo certo, gente. Nós estamos no caminho, estamos na estrada e estamos caminhando, sabe? O importante é não estar parado. E falando sobre investimentos, Alice, uma das coisas, né, que quando eu comecei a investir por influência do Vitor, né? Então, desculpa ter te cortado na sua conversa, mas eu acho que essa história sua de investir, a Alice falando que deu um nó na minha cabeça, eu acho que ela vem... Tem uma coisa que é importante antes. Você não tinha dinheiro. Você ganhava bem e eu te perguntei, como assim você não tem R$1 na conta? Você lembra disso? Claro que eu lembro, lógico que eu lembro. Eu tinha um salário bom, assim, e a minha mentalidade, a forma como eu pensava era, se eu tinha o dinheiro na conta corrente, eu podia gastar com o que eu quisesse. Então, se tivesse sobrando lá 3 mil, 5 mil, eu pensava, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou viajar com esse dinheiro. Tô rica. E aí, assim, eu torrava tudo que eu ganhava, porque eu não fui ensinada a poupar. Eu não tive essa criação, né, essa educação. É isso, assim. E tem a questão que a gente, às vezes, inverte essa parte de cuidar do dinheiro, sabe? E poupar para os nossos projetos. A gente tem que fazer isso no primeiro momento. Caiu o nosso salário e a gente planejou que vai guardar, sei lá, R$100, pegue e guarde os R$100. Lembra que a gente falou que a gente vai guardar de uma forma líquida e disponível e conservadora? O dinheiro vai estar lá se você precisar, mas você fez o dever de casa. E aí você vai tentar viver com o que sobrou. Então não é, no final, investir o que sobra. É, na verdade, viver com o que sobrou. Gente, fazendo isso, invertendo essa sequência matemática na vida da gente, a gente já fica, assim, um passo na frente de um monte de gente. E tem uma questão que eu quero depois que vocês me contem, que desinvestir dói muito. A gente cria um efeito posse sobre aquele dinheiro que a gente tirou e a gente fica fazendo 1001, não, eu posso viver sem isso, posso viver sem aquilo outro, e a gente só vai lá e leva a mão e tira aquele dinheiro se a gente realmente precisar, sabe? Então a gente tem uma dor, que a gente tem um efeito posse sobre aquele investimento que a gente não quer perder. Então vamos mudar essa regra, sabe? Assim, caiu o dinheiro, investe, mesmo que seja pouco no primeiro momento. No primeiro momento o que a gente quer é criar o hábito, lembra do que a gente conversou no passado? Então assim, criar o hábito traz um desconforto, não é legal, mas depois que isso entra na nossa rotina e que a gente faz essa inversão, as coisas vão andando muito mais fáceis. A gente passou por isso agora há pouco, né, Eriquinha? A gente, lembra? A gente vendeu um carro para comprar outro mais novo. Então, a gente tinha um carro 2016 e a gente queria comprar um carro 2020, 2021, um carro mais novo. Outro carro estava com quase seus 100 mil quilômetros rodados, né? E a gente queria comprar um carro mais novo. Só que a gente tinha duas opções. Ou eu fazia um financiamento para inteirar a compra desse carro novo, ou eu tirava um dinheiro que eu tinha guardado para comprar esse carro à vista. E aí nós lutamos muito nessa conversa. E aí, vamos comprar o carro à vista, mais barato, ou vamos comprar um carro financiado, né? Também do mesmo preço. E aí apareceu uma oportunidade de um carro para a gente comprar uns 20 mil reais mais barato. A história do cara é bem triste, né? O cara postou um dinheiro, ficou devendo, precisava pagar e ele torrou o carro. E esse carro caiu no colo do irmão da Érica. O carro custa, sei lá, 100 mil reais, ele tá vendendo por 80. Aí o irmão dela sabia que a gente queria comprar um carro e falou assim, e aí, oportunidade para vocês. A reserva financeira que pode trazer oportunidades que a gente conversou, viu? Mas na hora que a gente fez o saque, a Érica, ela mudou completamente. Ela falou assim, e o meu dinheiro? Pois é, e aí a gente volta lembrando daquela reserva financeira que a gente conversou e que ela, eu não gosto de chamar de emergência porque ela pode trazer oportunidades. E foi uma bela oportunidade. Olha, né? Então acho que assim, a gente casou a fome com a vontade de comer, né? Pô, já estamos procurando um carro, temos dinheiro para isso, ele tá disponível e conseguimos comprar mais barato porque a gente se organizou para isso, sabe? Só que a gente tá pecando no nosso dever de casa, né?
Repor a reserva financeira. Repor a reserva. Isso. A gente pecou. E eu e IPVA, minha filha, chegou. Nossa, mas eu tô bravo demais com esse IPVA. Gente, todo mundo que tem carro sabe que todo ano tem que pagar IPVA. Não tem desculpa. Todo mundo que tem uma casa sabe que todo ano a gente tem só um lembra em negócio que janeiro. chama IPTU. Então, assim, vamos entender dentro da vida da gente quais são essas contas, essas despesas, esses boletos que existem e vamos nos preparar para ele. E não tem outro jeito para fazer isso que não seja descobrir o valor, dividir por 12 e todos os meses criar uma reservinha para na hora que essa conta chegar, a gente falar, opa, beleza, ó, já tô preparada para ela, pode vir. E é isso, gente, assim, não adianta a gente querer pegar essa sujeira e jogar debaixo do tapete, porque daqui a pouco ela sobe e aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para lidar Mas com você ela. conhece quem se endivida para pagar essas contas que já estavam previstas? Muito, é o A gente não principal... falou, né, de quem está endividado. Me conta um pouquinho da sua experiência aí com a isso. verdade é que... Não com dívida, né, mas com pessoas endividadas. Tem uma pesquisa que mostra que a maior causa do endividamento do brasileiro são essas contas comuns, sabe? São as contas que a gente sabe que existem, mas não se preparou para elas. E o início do ano tá aí, né, gente, para poder mostrar isso pra gente. Aí tem matrícula do filho, que você, né, adiou e não fez, aí viajou no ano novo e foi embora o dinheiro, tem material escolar. Então, tem daqui a pouco o danado do IPVA, tem o IPTU que chega junto. Então, assim, isso é o principal, vamos dizer assim, hoje na pesquisa, né, a principal causa que traz esse descontrole, né, para a questão financeira das pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de seriedade e organizar mesmo, para a gente poder enfrentar. Tem prioridade de investir ou pagar dívida? Sem dúvida nenhuma, tem. Mas tem você já viu prioridade. gente devendo e com dinheiro, É uma desculpa que a gente conta pra gente mesmo, né? A gente fica o tempo todo tentando encontrar. Sério, isso é real? É real. Gente endividado que investe? Ah, ela acha que ela tá certa. Ela conta pra Senhor ela a da história glória. que... Não, mas é porque tem no fundo uma matemática que a gente faz pra gente mesmo e que a gente acha que tá tudo certo. Assim, tipo, Alice, mas o investimento meu tá rendendo tanto e a minha dívida tá rendendo tanto. E aí, quando eu faço essa conta, o juros tá menor. Assim, eu até entendo esse racional matemático, só que pra mim, eu prefiro que a gente tire os obstáculos, sabe? Então, enquanto a gente tem uma dívida, vamos focar nessa dívida. E aí, finalizada, a gente passa, então, a investir. Quando essa dívida existe e a gente tem o financiamento e tal, o que eu faço é a gente deixa esse investimento gordinho o suficiente para ser como se fosse uma reserva, pra gente também, tipo, acontecer alguma coisa, o pneu estourou e eu não tenho uma válvula de escape, então a gente não mata esse dinheiro a ponto da gente zerar todo, mas ficando confortável, a gente já passa, então, para poder ir abatendo a dívida, sabe? Então, o primeiro ponto é que a gente tem a vida redondinha, sem dívidas, e aí então a gente passa para o segundo passo, que é investir e criar essa reserva financeira. Num segundo passo, é a gente pensar na aposentadoria, que é uma outra questão que é muito difícil para a gente guardar dinheiro para o futuro. A gente não consegue se projetar daqui a 30 anos. Tem uma pesquisa que mostra que a área do cérebro que se acende quando a gente dá o dinheiro para um estranho é a mesma que se acende quando a gente guarda dinheiro para o futuro. Olha que interessante. É como se a gente não fosse a gente mesmo daqui a 30 anos, sabe? É como se a gente estivesse pegando esse dinheiro e guardando para um Vitor que você não conhece, para uma Érica que você ainda não sabe quem que é, sabe? Então, a gente sabendo disso, a gente fala, poxa, se tudo der certo e a gente tiver saúde, nós vamos estar aqui daqui a 30 anos. Então, deixa eu cuidar de mim, né? Que medo. Então... Aqui, mas eu vi... Na hora que ela falou que se tudo der certo, eu falei, nós estamos fodidos. Não, se tudo der certo, nós vamos estar aqui. Eu tava assistindo um podcast outro dia e a especialista lá em finanças, ela tava falando que tem um aplicativo que envelhece as pessoas. E aí, a partir do momento que você consegue se ver mais velho, você consegue despertar mais esse senso para poupar, para pensar no futuro. Que eu falei, gente, mas é sério? É sério isso. A gente não se reconhece, assim, é como se a gente... você não consegue criar essa realidade, sabe? E esse aplicativo, ele faz isso. Ele mostra você daqui a 30 anos e fala...
poxa, então eu vou estar assim, e aí eu vou estar aqui. Você fica desesperado, Pois né? é, e aí ele faz, né, vamos dizer assim, ele traz realmente essa materialização pra gente poder trazer essa ideia que a gente hoje tem um pouco de dificuldade para criar. Então, esse aplicativo é bem legal. E a gente é tão ansioso e tem essa dificuldade de auto-perceber-se no futuro, né? Exato, por isso, ué. Porque a gente... Porque essa é uma parte boa da ansiedade, né? Pô, sou tão ansioso, vou ficar pobre na minha velhice. Deixa eu poupar agora, né? Tem que canalizar melhor essa ansiedade, né? De alguma forma, assim, se preparar, né? Nós não temos muito tempo, não, filho. viu, Pois é, gatinho? fica me olhando com essa cara, não, É isso, É. gente. A Então, barbicha branca eu aqui, ó, falo lá que vem tem aparecendo. dois objetivos pré-setados, né, dentro do nosso trabalho. A primeira é a criação de uma reserva financeira e o segundo é a gente começar a fazer o dever de casa de poupar para aposentadoria. Então, assim, Alice, mas não tem o INSS? Tem, gente, mas a gente não sabe como é que vai ser, sabe? Teve a última regra agora, que a gente sabe, né, que não sei quanto tempo isso dura em pé. Então, vamos assumir pra gente a responsabilidade de cuidar da gente mesmo. Ô, Alice, Não, pode falar. para aposentadoria, né? A idade lá vem chegando. Ó, ficou com medo agora. Qual é a... É porque é difícil fazer uma pergunta tão categórica assim, né? Mas com que idade a pessoa deveria começar a pensar nisso? Assim que ela tem o primeiro rendimento dela, ou primeiro existe uma fase para ela reinvestir em si, primeiro para ela buscar renda, e aí ao invés dela ficar poupando para velhice, primeiro ela reinveste Curte a essa vida. grana. Não, para ela fazer mais curso, mais faculdade, para aprender inglês, para essas coisas, porque isso gasta, né? Então o dinheiro, eu vou colocar R$1.000 aqui por mês, não, R$1.000, né? Na realidade não é essa, não. Vou colocar R$200 todo mês aqui para minha aposentadoria, mas eu tenho 20 anos de idade. Por que eu não faço um curso para aprender a fazer um Photoshop, um Adobe Premiere, para ganhar uma grana? Então, assim, existe uma idade, não que mínima, mas uma primeira idade, a partir de agora não dá mais para protelar isso, não. Tem que começar. Então, assim, eu gosto da gente pensar, da gente começar a guardar dinheiro desde o primeiro minuto, assim, poxa, recebi meu primeiro salário, já tenta viver com menos, e aí você já vai criando um padrão de vida já desenhado para você fazer algo bom para você mesmo. Criar um padrão de vida que seja abaixo de quanto você ganha. Então, se a gente, poxa, já começasse assim, a gente começa muito certo, sabe? E aí, essa questão de, Alice, vou criar algo que seja para aposentadoria. Gente, todo o patrimônio que a gente criar é para aposentadoria, né? Então, a gente não precisa desvencilhar isso da nossa vida e do que a gente está fazendo, sabe? E aí, um ponto que eu acho importantíssimo é, no primeiro momento, investir na gente é importante, para a gente poder aumentar a nossa possibilidade de ganhar dinheiro, que é aí também que a gente vai conseguir, ao invés de guardar X, guardar Y, né? Eu viajo muito nisso então, aí também. Isso é extremamente importante. Então, uma das coisas que a gente conversa de uma forma muito madura com os nossos clientes é, tipo, já tenho esse patrimônio criado, tenho esse dinheiro e tal, mas a gente ainda consegue fazer alguma coisa? Será que se a gente, sei lá, não sei, vamos sair da caixinha aqui, né? Vamos colocar a criatividade para poder funcionar, começar algo pequeno que tenha uma possibilidade de crescer. Então, isso aí eu acredito de uma forma muito séria, assim. Não é muito aquela questão, tipo, o meu dinheiro, vamos dizer assim, a minha renda não cabe dentro do meu salário, então vamos buscar uma renda extra. Não é esse discurso vazio da internet. Mas a gente realmente pensar em ter uma diversificação das nossas fontes de renda e a gente não consegue, talvez, buscar outras possibilidades. E aí, tendo essa reserva financeira, isso é algo que até vai alavancar isso tudo, sabe? Então, eu tô assim, a gente sempre tem que poupar, mas a gente não precisa dizer, tipo, é o dinheiro da aposentadoria, então não vou pagar um curso de inglês. Gente, o curso de inglês vai possibilitar um crescimento na sua carreira e que isso vai trazer um retorno? Então, vamos fazer o curso de inglês. Eu sempre pirei muito em ganhar mais dinheiro. E confesso que eu nunca me preocupei em criar uma fonte de renda, entre aspas, passiva, que não dependesse da minha energia de trabalho para que aquela renda acontecesse. Eu sempre quis ganhar mais do que ter o dinheiro rendendo mais. Então, minha pira era essa. Mas agora os 40 tá batendo a porta. Estou com 39, daqui 4 meses eu faço 40 anos. Nossa, que velho. Isso começou a aparecer, né? Então, agora eu estou numa briga interna entre buscar melhores investimentos ou começar a poupar uma quantia maior com essa finalidade de previdência,
né? Uma grana previdenciária. Ainda dá tempo para mim ou eu sou um caso perdido? Super dá tempo, gente. Pelo amor, 40, estamos jovem. A verdade é que, por exemplo, se a gente for pensar... Eu sou um bebê. Exato, assim. A questão é, se a gente for pensar na aposentadoria pública, hoje a gente está no mínimo com 65, né, para homens. Então, assim... E eu acho que o principal é que a gente precisa, aos 40, aos 50, aos 60, não sei, assim, encontrar algo que a gente faça e que traz prazer. E aí isso traz um pouco uma queda naquela questão, tipo, vou parar de trabalhar. Se a gente encontrar algo que a gente faz, que a gente gosta e que tá tudo certo, então, poxa, eu vou fazer até os 120 isso, sabe? Isso, pra mim, não é algo que me mata, que me... Sabe, assim, que eu... Então, eu acho que a gente tem que tentar buscar um pouco por esse lado, sabe? Eu tô achando, assim, na minha visão hoje, a aposentadoria, ela cai um pouco, esse nome tá até caindo de moda, né? Porque o que a gente quer mesmo é trabalhar e ser feliz, assim, é tentar buscar algo que a gente tenha prazer em fazer, né? E aí, a liberdade financeira, a gente pode tentar trabalhar uma agenda um pouco mais tranquila e tentar casar isso um pouco, sabe? Mas 40 anos, estamos muito novos para começar a fazer essa poupança. Assim, muito novo não, mas assim, estamos a tempo de... Houveram ressalvas. Estamos... Não. Ela deu uma gaguejada. Muito novo, não. Não, porque muito novo é aos 20, né, gente? Então, assim, se eu puder falar, poxa, Alice, qual é a melhor idade para começar? Vamos começar com 20. Vou fazer a minha primeira previdência privada. 30 anos é legal? Acho ótimo. 30 anos é legal, acho né? ótimo. E aí, gente, por favor, previdência privada, nós estamos querendo dizer aqui que é uma previdência por conta própria. Porque também existe um produto dentro do mercado financeiro que chama esse nome, né? Então, a gente não precisa... Pode ser confundido, né? Exato. Mesmo esquema da poupança, né? Então, nem tanto, sabe? Caderneta de poupança e poupança, Exato, né? Então, assim, são Mas nomes... da nomenclatura. Exato, a nomenclatura é a mesma e a gente tem que entender que é uma iniciativa nossa em guardar um dinheiro para o futuro, e aí é uma previdência, ao invés de ser a pública, é uma privada, mas também tem um produto dentro do mercado financeiro que chama previdência privada e que a gente precisa, né, entender. Pode ser que faça sentido para você, a gente só estou tentando trazer esse esclarecimento. Mas, beleza. Então, assim, montar um negócio para que aquele negócio seja a minha aposentadoria não é um negócio certo, não, né? Apesar daquilo te... Vamos supor, meu plano de aposentadoria é abrir uma sorveteria e contratar as pessoas para trabalharem para mim aquele dinheiro da sorveteria. É melhor que essa previdência tenha menos volatilidade, né? Menos risco e mais previsibilidade, ou eu posso encarar um negócio como um ativo previdenciário também? Então, ter um negócio é também uma forma de ter um patrimônio e que isso a gente vai colher os frutos desse negócio. O que me preocupa é quando a gente tem o dinheiro da vida da gente e a gente coloca num negócio acreditando, tipo, vou montar uma sorveteria. E aí a sorveteria não dá certo, a gente vê o dinheiro da vida da gente indo embora. Então, pra gente poder montar um negócio, a gente tem que encarar, gente, esse negócio como algo de muito risco. E ali, montar um negócio, vamos dizer assim, é um tipo de investimento, sim, não resta dúvida. Só que é o investimento mais arriscado que existe quando a gente olha, porque a gente tem a chance de dar certo ou a gente tem a chance de dar errado. E aí, a chance de dar errado pode ser que a gente não retorne nada do que a gente colocou, anula a chance de dar certo, e assim, pode ser que a gente faça dívidas, sabe assim? Então, essa questão de montar um negócio, acreditar naquele negócio, a gente precisa estudar um pouco mais, dedicar um pouco mais a conhecer, validar o negócio. Tipo assim, poxa, eu quero começar a vender sorvete, gente. Qual o jeito mais barato que eu consigo começar a vender sorvete hoje? Eu posso comprar um pote de sorvete, colocar na porta da minha casa que eu vendo sorvete e começo a vender para as pessoas. E aí, poxa, um pote eu vendo num dia, então vou comprar 2, vou comprar 3. Aí daqui a pouco você vai e faz começar pequeno mesmo, né? Pensar grande e começar pequeno. Exato. Então, assim, é o tipo de negócio que eu gosto, que eu acredito, sabe? Que eu quero que as pessoas se engajem assim. Porque costuma que a gente quer algo e aí a gente cria um negócio mirabolante e que aí vai o dinheiro todo da nossa vida e não dá certo. Assim, o problema é que aí, quando a gente não estuda o negócio direito, não faz o que deveria fazer, a gente joga a responsabilidade que era da gente pra Deus, né? Não vai dar certo se Deus quiser. Coitado de Deus, né? Assim, ele tá aqui pra ajudar todo mundo e eu acredito nisso. Mas vamos fazer a parte da gente, né? Vamos entender realmente o que a gente tá investindo, estudou o negócio, validou o negócio e aí sim a gente dá o passo seguinte, sabe? Então, é um pouco da forma como eu gosto de pensar, porque você trouxe esse assunto, tipo, ou monto um negócio ou faço uma previdência. Se a gente escolher
montar um negócio, é também um tipo de investimento que a gente consegue colher fruto dele, né, pelo resto da vida. As empresas estão aí para durar eternamente, mas a gente precisa entender que isso não é tão simples assim. Bom, você tem mais alguma pergunta, amor? Não, 1 milhão. A gente ficaria aqui mais 2 horas, doido, né? Fazendo essa consultoria gratuita, porque foi uma consultoria gratuita. Muito obrigada, viu, Alice, por ter vindo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento, tanta informação de valor. E eu espero que vocês aproveitem, viu? Aproveitem bem o que a Alice disse aqui, cada detalhe do que ela disse, porque eu acho que realmente é algo que pode dar muito resultado na vida das pessoas. Exato, assim, eu realmente fico muito feliz, né, de estar hoje trabalhando nesse, vamos dizer assim, eu descobrir algo que me encanta, que me enche os olhos, que eu consigo ver realmente o valor disso na vida das pessoas, sabe? Eu sempre tive um compromisso muito forte em ajudar, em ser luz, e aí eu consegui, com o meu trabalho, ainda conseguir trazer isso para a vida das pessoas, sabe? Então, de verdade, eu sou duplamente remunerada todos os dias, em que a gente consegue, né, ser remunerada por isso, mas ainda conseguir entender que eu tô colocando em prática um propósito que eu sempre tive dentro de mim. Então, gente, é o que eu amo fazer. Vim aqui, né, falar sobre isso, eu brinco assim, comprar um frango assado e me chamar, no domingo nós estamos indo para poder conversar, porque realmente é algo que eu amo fazer e gosto. E eu fico feliz. Aceitaria novos convites? Não, por favor. Olha, se os ouvintes aí, se os ouvintes, né, quem ouviu o podcast e quiser mais e tiver, né, outras questões que achar que seja importante, se for da minha área... Deixa nos comentários aqui, pessoal. Né? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. A Alice, eu repasso para ela, ela responde. Sigam a Alice no Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o Instagram da Érica, o meu, principalmente o da Alice. Ela é super solista, ela responde as pessoas todos os dias lá no Instagram dela. Combinado? Adoro, gente. Assim, o quanto mais perto que a gente puder estar para bater papo, eu adoro de verdade. Muito obrigada, viu? De coração mesmo. Muito obrigada. Valeu, obrigadão. Eu queria, então, vamos finalizar esse 5º episódio do podcast da V2, Marketing para a Internet. E eu queria deixar aqui o nosso agradecimento ao Cleverson da equipe 1, ao Ed, toda a equipe, né, que disponibilizou esse espaço maravilhoso, todo novinho, para realização, para gravação de podcast. Então, se você tem interesse em gravar seu próprio podcast, esse aqui é o lugar. A gente também vai deixar os contatos aqui da equipe 1, caso vocês tenham interesse. E ele, o nosso grande patrocinador do Papo V2. Muito obrigada a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.